Em qual momento do ciclo celular ocorrem os eventos que são chamados de G1, S e G2? Isso acontece na prófase, na interfase ou intérfase, na citocinese, na cariocinese ou na metáfase. Então, para a gente poder explicar isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é que existe o chamado ciclo celular. E o ciclo celular, ele é dividido no que a gente chama de divisão celular, que é a mitose e a meiose, tá? É muito simples a gente diferenciar mitose de meiose. Primeira coisa, a meiose, ela acontece nas nossas células germinativas. É só lá que acontece. Então, falando de meiose em seres humanos, é importante a gente ressaltar isso. Nós estamos falando de seres humanos. A meiose nos seres humanos, ela acontece para que sejam produzidos os nossos gametas. Aonde? Nas nossas gônadas. Então, as gônadas produzem os gametas através de um processo que a gente chama de meiose. Na gônada masculina, testículo, é feito um processo, acontece um processo que é chamado de espermatogênese. E nessa espermatogênese é produzido o espermatozoide. E no óvulo, que é a gônada feminina, acontece a ovulogênese, que é produzido o óvulo. Então, espermatogênese e ovulogênese. Na meiose, uma célula diploide, ou seja, uma célula com 46 cromossomos, que as nossas células eucariontes, elas, ao final desse processo, elas vão produzir 4 células com a metade dos cromossomos, por isso meiose, ou seja, então a gente diz de forma muito resumida que a meiose é um processo onde uma célula diploide, uma célula com 46 cromossomos, uma célula 2N, produz ao final do processo 4 células com a metade dos cromossomos. Ou seja, produz 4 células haploides, 4 células N, 4 células com 23 cromossomos. Por quê? Porque são as células responsáveis pela perpetuação da espécie. Quando eu tenho o encontro de uma célula, de um gameta masculino com um feminino, eu formo ali 23 com 23, uma nova célula que a gente chama de célula ovo ou zigoto, uma célula com 46 cromossomos, 23 vindo do pai, através dos espermatozoides, e 23 vindo da mãe, através do óvulo. Juntou e formou um novo ser, que aí, a partir daí, esse novo ser vai começar a desenvolver processos mitóticos, divisão celular. Essa célula vai virar 2, que vai virar 4, que vai virar 8, que vai virar 16, 32, 64, 128 e assim sucessivamente. Ou seja, a mitose, ela vai acontecer quando? Onde? No resto, nas nossas células somáticas. Então, se a meiose acontece nas células germinativas, a mitose acontece no resto. Então, uma reparação tecidual, o crescimento do indivíduo, isso se dá por mitose. Reparação de tecido, né? Crescimento do indivíduo, ou até mesmo em patologias como as neoplasias, benignas, malignas. Neoplasia nada mais é do que um processo mitótico de uma célula. Ela começa a se dividir, crescer, 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 multiplicar, e aí que a gente tem as neoplasias. São processos mitóticos acontecendo também, tá? Então, o ciclo celular tem
esses dois eventos importantíssimos, tá? Um para garantir a perpetuação da espécie e a outra para acontecer nas nossas células somáticas, tá? Até mesmo a renovação celular, ela acontece por mitose. As nossas células, elas precisam se renovar, né? As nossas células se renovam e o processo de mitose acontece para que haja a renovação celular. Então, não se esqueçam desses fundamentos básicos de mitose e meiose. E aí, a gente tem também, completando o ciclo celular, o que a gente chama de intérfase ou interfase, que é o período que vai anteceder a divisão, ou seja, o que seria isso? Uma preparação da célula para que ela se divida, para que haja a mitose ou a meiose. Então, antes da mitose ou meiose, eu tenho que ter uma etapa chamada de interfase ou intérfase. Porque vai ser um momento que a célula vai se preparar. E nesse momento de preparação da célula, a gente vai ter 3 partes da intérfase. Tem gente que coloca até uma quarta parte, que é a parte G0, tá? Mas vamos nos atentar aqui ao que de fato acontece. Porque a G0 é quando a célula está parada, ela não está fazendo absolutamente nada. Ela está no que a gente chama de gap. Ela está parada, tá? Agora, nessas 3 partes aí, que é o que a gente chama de G1, fase S, e G2, aí sim a célula está se preparando. Na fase de G1, a célula, olha só, ela cresce, ela duplica os componentes do citoplasma, ela está se preparando, centríolos, fuso mitótico, né? Ela produz mais RNA, proteína, ou seja, ela está se preparando, tá? Para a divisão celular. Então, o que mais vai acontecer? Vai acontecer a síntese de DNA. Olha só, S, síntese de DNA. Vai aumentar o DNA em volume. Para quê? Para que possa se dividir. Então, é na fase S que isso acontece, na parte S da intérfase. E G2 vai o quê? Vai continuar acontecendo a mesma coisa que G1. Então, a célula continua crescendo, continua duplicando os componentes do citoplasma, vai produzindo mais RNA, proteínas, para quê? Para que ela fique apta para entrar nas fases da mitose ou meiose, que são a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Prometo a Ana telefonar. É uma forma da gente gravar a sequência dessas 4 etapas de forma ordenada. Prometo, prófase, metáfase. A Ana, anáfase, telefonar, telófase. 4 eventos na sequência, tá certo? Então, para responder essa pergunta de número 3, a gente marca aqui a resposta B, a interfase ou interfase, né? Como o momento que acontece G1, S e G2, tá certo? Citocinese e cariocinese, para a gente não se confundir com relação a isso. O que seria isso? A citocinese é quando o citoplasma ele é separado. A cariocinese, ela é o quê? É quando a carioteca é separada. Então, quando eu tenho a separação da carioteca, cariocinese. Quando eu tenho a separação do citoplasma, citocinese.